Einen schönen guten Morgen aus München. Ich bin Maria Eduarda. Ich wohne in München seit 1,5 Jahren. Ich studiere hier Politikwissenschaft und ich bin eine Freundin von Hals und deswegen mache ich heute diese Video für euch. Ok, agora vamos falar em português que nem gente, porque alemão é muito feio. Eu me chamo Maria Eduarda, eu sou do Rio Grande do Sul, gaúcha, mas eu moro em Munique há quase 2 anos. Eu estudo política aqui, isso significa que eu também tenho aula de história. Eu sou uma amiga do Ralph e nós estávamos conversando e ele me contou que vocês estão estudando a Segunda Guerra, Hitler, Holocausto e etc. Então nós decidimos fazer esse vídeo para vocês, dizendo como esses temas são vistos na Alemanha ou pelos alemães. Eu tô no meu apartamento, eu espero que não esteja escuro demais para vocês. Mas, ok. A diferença de estudar esses assuntos no Brasil e na Alemanha é que aqui a gente estuda isso muito mais detalhadamente. Faz sentido, já que é a história deles, né? Mas eu posso dizer que eu fico boba nessas aulas, porque eles falam tanta coisa que a gente nunca escutou no Brasil sobre isso, sobre o assunto. Coisas que aconteceram durante a ditadura dentro do país, na sociedade, como era mesmo as escolas nessa época, como Hitler conseguiu chegar a esse nível que ele chegou. E quando eu falo em nível, eu quero dizer nesse cargo como presidente e chanceler, porque isso não é normal. Normalmente são 2 pessoas separadas que fazem isso. O que ele fez antes de chegar lá, o que ele fez depois que chegou lá, e coisas que eu realmente nunca ouvi falar no Brasil quando eu fiz minha escola aí. Os alemães, eles tratam do assunto hoje em dia como uma coisa normal. Faz parte, eles têm que estudar isso no colégio e eles sabem que o resto do mundo sempre pensa nessa parte da história quando se fala na Alemanha. Mesmo sendo um assunto tão aberto hoje em dia, é claro que eles não gostam de sair pelo mundo e falar: hey, eu venho da Alemanha e ouvi um ha, nazista. Ou quando a pessoa começa a fazer um ha, Hitler. O que não se pode fazer aqui, se fizer isso na rua, provavelmente alguém vai se assustar e vai chamar a polícia. Mas enfim. Os alemães, eles são bem expostos ao assunto. Todas as escolas fazem excursões para campos de concentração. Eu também queria poder mostrar um campo de concentração para vocês. O Dachau foi o primeiro campo de concentração da Alemanha. É a 20 km aqui de Munique. Eu fui lá em 2011. Eu não fiz nenhum vídeo para colocar aqui para vocês, mas tem fotos no meu Facebook. Se alguém quiser me adicionar, pode ver lá. O Dachau, ele foi o primeiro campo de concentração e no começo ele não era para judeus ou não era para essa questão de raça. O começo dele foi para políticos, criminosos políticos ou oposição, e só alguns anos depois que começaram a enviar judeus, negros e etc, etc, etc. Sendo que ele também no início não tinha como intenção de
matar as pessoas. A estrutura dele lá dentro deixa bem claro que a câmara de gás e os fornos foram feitos mais tarde. Dá pra ver pela estrutura, pela cor ainda das paredes, que foi feita mais tarde do que os outros prédios, outras partes do campo. Mas, mesmo assim, é um lugar triste. Eu saí de lá muito cansada. Eu não dormi direito essa noite do dia que eu fui lá. E não é um lugar que eu tenho vontade de voltar. Mas enfim, voltando ao assunto de como os alemães veem tudo isso, eles dizem que é melhor falar sobre o assunto do que evitar. Porque isso também é uma forma indireta de não deixar alguma coisa desse tipo acontecer de novo. Mesmo que a Constituição da Alemanha atual seja praticamente impossível isso acontecer novamente. Mas enfim, os alemães, os mais novos, eles falam numa boa sobre o assunto. Os mais velhos, não tanto. Eu não sei se o Ralph já falou, mas as primeiras gerações depois da guerra, ou as pessoas que ainda viveram no final da guerra, sofreram algum preconceito, porque a nova geração evitava. Não, eles estavam na guerra, eles são do tempo do Hitler, não confia neles. Mas a geração de hoje em dia não tem problema com isso, e eles sabem que é o que o mundo sabe sobre eles, além da cerveja, é claro, e da Oktoberfest, que por acaso começa nessa semana. Então, nesse vídeo eu vou mostrar 2 lugares para vocês em Munique. E eu já quero pedir desculpa porque o vídeo ficou tremido, tava chovendo e eu tava caminhando, mas eu acho que vai dar para entender tudo que eu falei e vai dar para ter uma noção do que eu tô mostrando. E esse vídeo desses lugares também tem uma ligação com o assunto que a gente tá falando, sobre o Hitler e a Segunda Guerra. E eu não quero entrar em detalhes históricos, porque isso é o trabalho do Ralph. Eu só quero dizer que ele pediu para deixar bem claro que esse vídeo não foi tirado do YouTube. Esse vídeo é exclusivo para vocês. E eu espero mesmo que eu tenha uma oportunidade ainda de dar um seminário ao vivo para vocês. Então tá, eu vou passar o vídeo agora para vocês, dos 2 lugares que eu fui em Munique. Eu espero que vocês curtam, e se alguém quiser entrar em contato comigo, é só perguntar pro Ralph. Um beijo! Ok, aqui a gente está entrando no Königsplatz, nesse lindo dia, mas se fosse para esperar por um dia bonito em Munique, então o vídeo de vocês nunca vai ficar pronto. Eu estou mostrando o Königsplatz não necessariamente porque o lugar tem a ver com Hitler, de alguma forma também, mas o Königsplatz já estava aqui muito antes do Hitler entrar no poder. O Königsplatz ele foi feito pelo Ludwig I, o rei da Bavária, e aqui a gente vê a Altsammlung e a Glyptothek. Esses 2 lugares foram feitos para ele guardar as coleções dele de viagem e joias e etc. Antigamente aqui era um portal que podia passar por baixo, hoje em dia infelizmente não dá mais. E aqui é um lugar onde muitos jovens se encontram, sentam, e também um dos maiores pontos turísticos de Munique. Bom, o motivo de eu estar aqui no Königsplatz é que atrás dessas árvores
lá no fundo, a gente vai chegando mais perto. Atrás daquelas árvores ficava o gabinete do Hitler em Munique, que, como eu já disse, a política do Hitler começou na Alemanha. Ironicamente, hoje em dia, esse prédio onde fica o gabinete dele, onde ficava o gabinete dele, hoje em dia é uma escola de arte. Eu não sei se vocês sabem, o Hitler queria estudar arte. Ele participou da Primeira Guerra Mundial como soldado, só que com o Tratado de Versalhes ele não pôde mais atuar como soldado, já que o exército da Alemanha teve que ser bem reduzido. Então, ele pintava, como é que se chama? Cartões postais para vender. Ok? A gente tá chegando, vou aproveitar para mostrar Königsplatz do outro lado. Aqui. Bom, aqui atrás dessas árvores, primeiro, antigamente, na época do Hitler, não tinha árvore. Eles mandaram tirar todas as árvores para o Hitler poder ter uma visão do Königsplatz. Mas agora aqui no meio vai dar para ver. Aqui, ali naquela sacadinha, era o gabinete do Hitler, em Munique. Ali. Aqui. Como eu disse, hoje em dia é uma escola de arte, mas antigamente era aqui nessa sacadinha que ficava a sala dele. Outra coisa interessante do Odeonsplatz, do Königsplatz, é que aqui também aconteceu a queima dos livros que foram proibidos por causa da censura e não podiam mais ser lidos ou usados na universidade. Outra coisa que aconteceu também aqui nesse lugar foi um encontro do Hitler com Mussolini, e eles se apresentaram os dois lá naquele portal. E eu acho que até tem foto na internet desse dia. Mas enfim, era esse um dos lugares que eu queria mostrar. E eu queria ter mais tempo para entrar no museu, para mostrar para vocês como é lá dentro, porque é muito bacana. Mas senão esse vídeo vai usar uma aula inteira do Ralph e ele vai ficar bravo comigo. Então tá, vamos adiante. A gente está agora no Odeonsplatz. O Odeonsplatz é uma das minhas partes preferidas de Munique. Não só porque eu acho esse lugar muito bonito, mas como também ele tem um peso histórico muito grande. O primeiro monumento que a gente está vendo é o Fernhalle, aqui na frente, que eu não sei como traduzir esse nome para português. E o motivo de eu estar mostrando ele para vocês é que ele serviu de palanque para vários discursos do Hitler antes da Segunda Guerra, já que a política dele começou em Munique, como eu já disse. Aqui também aconteceu o Hitler Putsch, que vocês vão ter que perguntar para o Ralph como é que é o nome disso em português, porque eu não sei. E, como eu disse, é um dos meus lugares favoritos de Munique, e por isso que eu quero dar uma voltinha aqui para vocês, para mostrar o resto dele. Aqui à esquerda fica a residência. A residência é a casa do rei, que não existe mais. A Bavária não tem mais rei, mas foi aqui que os reis da Bavária viveram. Hoje em dia é um museu e é bem bonito lá dentro. Aqui no lado começa o jardim da residência. Aqui fica a maior rua de Munique, a Leopoldstraße, que não dá pra ver porque tem um palanque aqui na frente, provavelmente vai ter algum evento. E é claro, tem uma igreja, que eu não sei o nome, porque Munique tem várias igrejas. A gente vai olhar um pouco mais de perto o Fernhalle, porque ele é muito bonito.
Começou! Aqui no meio vocês veem que são dois leões. O leão, ele é um símbolo da Bavária, ele é, no caso, o animal da Bavária. E tem mais outras estátuas, que eu não consigo ler daqui, quem são. Por cima. Dá mais uma volta. Aqui sempre tem bastante gente, porque como eu já disse, é um dos maiores pontos turísticos de Munique. A entrada da residência. E era isso. Agora eu vou virar pra mim. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E agora eu vou no Starbucks pegar um café pra mim. O Ralph tem os meus contatos, se alguém quiser me adicionar no Facebook ou me escrever um e-mail, fiquem à disposição. E era isso. Um bom resto de aula pra vocês. Beijo!